leitura da palavra do Senhor, livro de Filipenses, capítulo 4, versos de número 10 a 13, ok? Hoje nós vamos falar um pouco sobre aquilo que a gente pode mudar e o que a gente não pode mudar, tá bom? Vamos lá? Repetindo, Filipenses 4, versos 10 a 13. E a Cris vem fazer a leitura pra gente. Vamos lá. Amém, queridos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que bom que estamos aqui juntos nesse culto no meio da semana, não é isso? E quarta passada eu estava com minha mãezinha, ela ainda está aqui em casa, mas estava fazendo alguns exames com ela. E a palavra do Senhor, que está em Filipenses 4, a partir do versículo 10, diz assim: Ora, muito me alegrei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Essa é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Vamos ouvir agora a mensagem que será proferida pelo pastor Pompeu. Amém. Amém, queridos. Irmãos, você já disse assim, em algum momento da sua vida, olha, eu tô lutando, tô na luta, tô naquela, tô pegado na batalha, mas eu sinto que por mais que eu faça, as coisas parecem que não mudam. Olha, querido, querida, preste atenção. Tem coisas que você pode mudar e tem coisas que você não pode mudar. Parece que eu estou falando algo óbvio, mas tem gente que muitas vezes falta um pouco da percepção essencial. E eu digo isso por quê? Porque muitas vezes quando você se dá conta, quando você percebe que aquela situação pode mudar ou pode não mudar, você ali naquele momento, aquele ali passa a ser uma espécie de ponto de partida para um novo momento. E tem gente como que se estivesse o tempo todo rebobinando a vida em cima de momentos em que você ainda não se deu conta, ok? De que a vida precisa dar um passo adiante. A vida precisa dar um passo adiante. Sua vida precisa dar um passo adiante. Estava conversando essa semana com uma amiga muito querida que perdeu o marido nesses dias para a Covid, jovem, e ela está buscando forças no Senhor. E olha, povo guerreiro, povo valente, coisa linda, absolutamente consciente de que a vida precisa caminhar, mas ainda sofrendo naturalmente, e deve ser assim, isso acontece, isso é normal, absolutamente normal, mas ainda sofrendo muito com a falta que se faz. Então, até que a gente possa dar o primeiro passo, irmãos, às vezes é difícil. E isso não significa, entretanto, que isso seja propriamente uma deficiência nossa. Às vezes a hora não chegou ainda. Às vezes Deus está ali trabalhando na nossa percepção, ainda está, sabe? É aquela coisa do guerreiro que lutou, e enfim, como eu digo sempre, não tem batalha em que a gente não saia ferido, toda ela, às vezes mais ferido numa, menos ferido na outra, mas sempre a gente sai machucado. E toda vez que eu falo isso, eu me lembro de uma cidade que a gente visitou na Turquia, quando a gente fez uma viagem com o nosso querido Dom Alexandre para as 7 igrejas do Apocalipse, e a gente chegou numa cidadezinha turca chamada Pamukkale, se não me falha a memória, e ali haviam águas termais, e as águas eram bastante concentradas em cristais de cálcio, enfim, que de certa forma tinham era uma cidade
Os cemitérios eram enormes porque era uma cidade em que as pessoas buscavam as suas águas para se curar, para aparentemente ficarem mais jovens, ficarem com a pele melhor. Guerreiros também procuravam, né? O pessoal, os guerreiros romanos também procuravam muito aquela cidade para se curar dos ferimentos de guerra. Então, assim, muitas vezes a gente precisa, para a gente poder voltar para a batalha, a gente precisa curar os ferimentos de forma adequada, senão você volta para uma batalha com uma ferida ainda aberta. E aí aquilo que está aberto pode provocar em você um dano muito maior. Então, a gente hoje vai falar um pouco sobre isso. Por quê? Coisas que a gente pode mudar e coisas que não podem mudar. Todas duas, repare, todas duas têm grande valor. E o que a gente não quer é perder, é investir muito do nosso tempo, muito da nossa energia, de forma que naquelas coisas que a gente está trabalhando e a gente faz e parece que as coisas não mudam. E a gente não quer que isso aconteça, certo? Muito embora também possa ser que Deus esteja trabalhando aí, a ferida ainda está sendo tratada para poder você voltar para a batalha, certo? Então, repare que em todas as situações, Deus está trabalhando. Nesse texto que a Cris leu agora há pouco aqui, né? E eu gosto desse último verso, né? Quando Paulo diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, certo? E eu gosto muito desse verso, porque embora muita gente ache, né, prefiro enxergar esse verso como aquele verso do super cristão, eu posso todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Olha, irmãos, nós somos mais do que vencedores, é verdade, e podemos todas as coisas em Cristo Jesus, também é verdade. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, é que existe uma palavrinha que não está escrita aqui, mas ela está implícita e mais do que clara, quando Paulo diz assim, posso suportar todas as coisas em Cristo Jesus, Ele que me fortalece. É isso aí, entende? Então, quanto mais cedo a gente aprende sobre isso, melhor para a gente. Quanto mais cedo você compreende a natureza daquilo que é mutável e daquilo que não é mutável, talvez a gente possa viver mais, talvez a gente possa viver melhor, e é isso que a gente busca. Todos nós queremos viver, não queremos ver abreviados os nossos dias aqui na Terra, a gente quer viver o tempo que a gente precisa viver, não sei quanto, certo? Se você vai passar dos 200 anos, 300 anos, não sei, de 100 anos, ok? Ou se você só vai chegar aos 60, talvez nem isso, não sei, mas isso importa pouco. Por quê? Porque nós só temos o agora para viver. Mas eu quero viver o agora com a esperança de que o amanhã haverá de ser um dia ainda melhor, ainda que eu não tenha chegado até lá e também não saiba se chegarei lá, certo? Nem eu, nem você. Mas vamos, enfim, para frente. Então, o que Deus quer nos ensinar acerca disso? Porque quando Paulo fala isso, irmãos, olha, ele estava preso, ele estava na prisão. Roma o tinha prendido. E eu gosto daquele primeiro capítulo ali, se você voltar um pouquinho no texto e for lá para o verso 12, certo? Quando Paulo diz, essa é uma carta de Paulo aos nossos irmãos da cidade de Filipe, que mandaram uma ajuda para Paulo. E Paulo, nesse trecho que a gente leu aqui, ele estava agradecendo os irmãos, certo? E ele diz assim, irmãos, olha, eu quero que vocês saibam que todas essas coisas que aconteceram comigo, ele diz lá no verso 12, tudo isso, acreditem, tudo isso contribuiu, olha a visão dele, tudo isso, por mais absurdo que seja, por mais improvável que vocês imaginem, porque eu estou preso. As pessoas talvez dissessem assim, olha, o que é que Paulo pode produzir preso ali, certo? E eu lembro aqui, toda vez que eu falo isso, que eu leio esse trecho, eu lembro de Dom Paulo uma vez pregando numa mensagem que eu nunca mais me esqueci, ele disse o seguinte, pois é, colocaram Paulo em prisão domiciliar, guardado por um soldado da guarda pretoriana. Pois é, era tudo que Paulo queria. Por quê? Porque, embora ele estivesse preso, sob a jurisdição de Roma, quem estava tomando conta dele era um soldado da guarda pretoriana, e os soldados da guarda pretoriana eram os soldados que iriam ser futuros senadores, futuros representantes no alto poder de Roma, no alto escalão. Então, os soldados, a guarda pretoriana, ela era composta, era uma espécie de guarda de elite.
E Paulo não queria outra coisa. Você imagina você estar preso junto, né? Você como guarda está ali dando seu serviço do lado de um cara feito Paulo apóstolo. Consegue imaginar? Do bate-papo, porque Paulo não era um criminoso, Paulo não era desses caras que partiam para cima de ninguém, era um homem de paz, era um homem da bênção de Deus. Então você imagina as conversas que rolavam entre a figura de Paulo, a pessoa de Paulo e o guarda. Resultado, irmãos, o ministério de Paulo junto à guarda pretoriana foi um ministério extremamente frutífero. Enfim, eu não vou entrar nessa seara aqui, mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: nesse trecho da carta que a gente leu, Paulo diz o seguinte: irmãos, olha, eu estou alegre, porque finalmente eu pude reviver a lembrança que vocês tinham de mim. Olha que coisa linda, certo? Porque vocês já tinham se lembrado, mas ainda não tinham tido oportunidade. Muito obrigado, irmãos, por terem me dado alguma assistência. E eu não estou dizendo tudo isso, veja, não estou agradecendo aqui porque eu esteja precisando de nada. Por que eu digo isso? Porque eu já aprendi, queridos, eu já aprendi a estar contente com tudo aquilo que eu tenho. Sei estar abatido, ou seja, eu sei estar triste, e sei também ter fartura, abundância. De todas as maneiras, em todas as coisas, eu estou absolutamente instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância quanto a padecer necessidade. Ele fecha esse trecho nessa frase magistral, quando ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, minha irmã, vamos aprender um pouco com isso, porque Paulo, quando diz isso, ele tem a absoluta consciência daquilo que ele pode mudar e do que ele não pode. Daquilo que Deus não estava querendo mudar ali. E ele tinha a absoluta consciência que não era ele, não seria ele o artífice daquilo que precisava mudar. Então vamos aprender alguma coisa com isso. Em primeiro lugar, o que é que Deus quer ensinar com a gente? É que há coisas que você pode mudar, há muita coisa que você pode mudar, certo? E entenda isso. Todas as coisas que você tiver discernimento de que você pode mudar, ali está um grande trampolim para ajudar a você a criar novas oportunidades. Amém? Esse é o primeiro ponto. Quando você tem a noção de que algo pode mudar e você pode ser o agente, você pode ser aquele agente ativo da mudança, há ali uma grande oportunidade que Deus está dando para cada um de nós de transformarmos não somente a nossa realidade, mas a realidade daqueles que estão conosco. Tem uma frase do Christian Goodman que ele diz o seguinte, presta atenção, ele diz o seguinte: as pessoas mais felizes não possuem necessariamente o melhor, elas apenas fazem o melhor de tudo. Vou repetir para você. As pessoas mais felizes não possuem necessariamente o melhor, elas apenas fazem o melhor de tudo. Tá entendendo? Então, meu irmão, quando você reconhece que há uma situação em que você pode dar o seu melhor, e se não necessariamente é o melhor que você gostaria de ter, mas se é aquilo que Deus proporcionou a você, meu irmão, em nome de Jesus, presta atenção. Ali está uma grande oportunidade para você alcançar e expressar para você mesmo a oportunidade de você aprimorar o mundo que você está vivendo. E o primeiro mundo que você está vivendo é o seu mundo. É aquilo que está ao seu derredor. Tá certo? É aquilo que diz respeito a você. Vai agradar primeiro a você. Não adianta, meu velho, você querer mudar o mundo sem você mudar seu coração. Não adianta você querer transformar a sua vizinhança, não adianta você querer ver a casa de todo mundo reformada, pintada e bonita, quando você não cuida da sua. Dá para entender? Então, se você pode mudar, se há uma situação em que você pode ser o agente ativo e seja você esse agente da bênção para ver as coisas serem mudadas, certo? E você pode ser esse ingrediente ativo, precioso, da mudança, meu querido, minha querida, abra seu coração, ali Deus está dando a você um grande presente, porque quando você entra
nesse entendimento, quando você compreende aquilo que pode de verdade mudar aí no seu pequeno universo, porque olha, é desse pequeno universo que o universo maior vai ser transformado. Saiba disso. Quer ver sua família alcançada para Jesus? Comece mudando você. Não adianta nada as pessoas, né, não verem Jesus em você, e você viver falando de Jesus, mas elas não conseguem ver Jesus na sua vida. Elas vão dizer assim, de nada adianta, esse aí vive falando de Deus, mas a gente vê que a vida dessa pessoa é uma incongruência entre aquilo que ela prega e aquilo que ela pratica. Irmãos, no reino de Deus, quando eu digo isso, na igreja do Senhor, não vale esse negócio de faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Porque se aquilo que você fala não é o que você faz, não tem valor nenhum. O valor do testemunho, ele é adoçado pelas palavras que você prega. Entende? Então o seu, sabe, e um adoça o outro, vamos dizer assim, certo? Porque quando você entra nesse entendimento daquilo que você pode mudar, o sucesso, é isso que eu quero que você veja, a realização, tudo isso passa a fazer parte do seu presente. Aquilo que pode mudar, aquilo que pode ser aperfeiçoado, começa a fazer parte da sua realidade agora. É como quem se dá conta de que pode lavar as próprias roupas e as próprias roupas estão sujas, está ali a água e o sabão. Meu irmão, minha irmã, não espere a roupinha sair do seu corpo e ir lá e se lavar sozinha. Vá lá e faça você. Por quê? Porque quando a roupinha ficar limpa, cheirosa e arrumada, você vai ser o primeiro a desfrutar dessa roupa limpa, cheirosa, arrumadinha. De quebra, tome um banho também. Amém. Lave-se, não apenas por fora, mas lave-se por dentro. Se deixe ser lavada por dentro e por fora. Quem sabe aí esse renovo da graça de Deus vem para abençoar e adoçar a sua vida e a vida das pessoas que se acercam de você. Amém? Tá percebendo? Então, quando você se dá conta de muitas das coisas que podem ser mudadas, e você pode ser instrumento dessa mudança, meu irmão, minha irmã, palavra para você, vá lá e faça. Tudo aquilo que Deus colocar nas tuas mãos, meu querido, minha querida, tudo aquilo que Deus colocar nas tuas mãos, faça conforme as suas forças. Deus não vai colocar a você absolutamente nada que Ele saiba que você não vai conseguir trabalhar. Então trabalhe, faça seu melhor, dê o seu melhor. Eu lembro uma vez, né, de um ensinamento que eu nunca mais me esqueci, do reverendo Sérgio Araújo, meu companheiro de ministério, e uma vez num grupo familiar muito interessante, e a gente, é natural, a gente quando entra na igreja, você sempre quer dar o seu melhor, fazer bonito, você sabe, na sua gratidão, nesse sentimento de servir melhor a Deus, e nessa correria, irmãos, é natural a gente ver uma pessoa ou outra mais habilidosa nessa área ou naquela, e eu nunca me esqueci desse exemplo que o meu querido Sérgio uma vez me deu. Ele disse o seguinte, olha, no reino de Deus, na igreja do Senhor, tem gente que tem um carro que é feito um carro de Fórmula 1. Você liga e ele sai e ele faz de 0 a 100 em 5 segundos, certo? O motor é potente, você pede para a pessoa realizar essa tarefa e ela vai realizar com perfeição, vai fazer isso muito rapidamente, amém, e olha, faz tudo bem feito, amém. Isso é bom? Claro que é bom. Mas tem outras pessoas que tem, né, eu lembro na época a gente brincava, ele dizia assim, tem gente que tem feito aquele carrinho Fiat 147, o motor é daquele carrinho lá. Pois é, não é nenhum carro de Fórmula 1. Se você acelerar ele com força, ele vai chegar a 100. Quando? Depois de um bom tempo. Quando o outro já estava lá há muito tempo, já correu, já está lá longe, certo? Aí ele dizia assim, repare que, qual é a diferença de um para outro, certo? A diferença de um para outro é apenas que um fez mais rápido, o outro fez mais devagar. Mas na essência, todos os dois realizaram o mesmo trabalho. Se uma pessoa para a glória de Deus faz um trabalho e o faz bem feito no tempo que conseguiu fazer, dando assim o seu melhor, pouco importa se você fez mais rápido ou mais devagar do que esse ou aquela. O importante é que você deu o seu melhor. Dá para entender? Então a coisa é por aí.
Quando você percebe que algo pode ser mudado, a palavra é essa, mude. Mude. E faça isso para a glória de Deus. E use seus dons e talentos para a glória de Deus. Faça da melhor maneira como você puder. Deus jamais vai exigir de você aquilo que você não pode dar. Deus jamais vai colocar debaixo da sua tutela aquilo que Ele sabe que você não pode fazer. Mas se Ele colocou esse talento na tua mão, meu irmão, minha irmã, vai lá. Certo? Não faça feito aquele servo que pegou o talento e enterrou. Você tem que fazer isso produzir. Por quê? Porque Jesus já disse, vos chamei para dar fruto. E o vosso fruto permaneça. Certo? Ou seja, irmãos, nós somos chamados para frutificar. Alô? Entendeu isso? Beleza. Por quê? Porque tem muita coisa que vai vir na sua vida. Alô, vou te falar aqui. Muita coisa que vai vir na sua vida, muita daqui para frente, que você vai ser absolutamente um agente, certo? Uma dessas pessoas responsáveis por grande crescimento. Por quê? Porque eu sei que você vai dar o seu melhor. Agora você precisa ter o discernimento de que dá para fazer. Amém? É por aí, ok? Segundo ponto importante, certo? Mas antes dele, já está dito. Siga adiante. Não desista. Aplique seus dons, aplique seus talentos. Tudo isso Deus deu a você, para você fazer como fez o Paulo aqui no texto que a gente leu. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eita, coisa boa. Amém? Agora vamos para o segundo ponto. Segundo ponto importante. Bom, o primeiro está lá. Tem coisas que você pode mudar. E aquilo que você pode mudar, está ali uma grande oportunidade para você transformar o mundo. Primeiro o seu, certo? A sua realidade aí, interior e exterior. E depois o mundo que te cerca. Amém? Porque eu estou absolutamente certo de que o mundo pode ser alcançado por pessoas como você, certo? Dispostas, gente que está afim de ir pregar o evangelho e falar da graça de Deus e dar o seu bom testemunho, transformando tudo aquilo que Deus coloca na sua mão. Agora, vamos lá. Tem outras coisas, aí o nosso segundo ponto. Há coisas que você não pode mudar. Se a gente estivesse lá na igreja, eu diria para o povo assim, olha, diga aí a quem está do seu lado, se ligue, viu? Tem coisas que você não pode mudar. Alô, é verdade. Tem coisas que nós não podemos, absolutamente, não está na nossa capacidade, certo? Muitas vezes, não é porque às vezes a gente até tem capacidade, mas a gente não pode. Por quê? Porque quando você aprende que você não pode mudar certas situações, você encontra ali uma maneira positiva, essa é a ideia. Quando você se dá conta, alô, para que você não fique enxugando gelo, é isso que eu estou falando. Tem coisas que você não pode mudar e Deus não quer você enxugando gelo. Por quê? Porque quando você se dá conta de que há realidades que você não pode transformar, você tem ali uma oportunidade que Deus está dando a você para você não ficar ali enxugando gelo e usar essa percepção de maneira positiva. Você pode aprender com as coisas que você não pode mudar. É isso que eu estou querendo dizer. Entende? E vamos lá. A primeira coisa que você aprende, certo? Você aprende a lidar com Deus. Por quê? Porque Deus é imutável, meu irmão. Deus é o mesmo ontem. Deus é o mesmo hoje. Ele é o mesmo eternamente. Então você começa entendendo um pouquinho. Quando você deixa o seu coração preparado para entender que há coisas que você não dá para mudar, a gente começa melhorando um pouco a nossa maneira de enxergar a Deus. E aí a gente vai deixando o nosso coração ser trabalhado. Por quê, irmãos? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós somos soberbos, muitas vezes nós somos orgulhosos, nos apegamos a situações, nos apegamos a coisas, que muitas vezes Deus está ali dizendo assim, desapegue, está aí, não deixe estragar não, tem gente que precisa, e a gente ali segurando. Eu estou falando aqui só de coisas, não, estou falando de realidades. Muitas vezes a gente se apega a realidades que Deus está querendo que você se desapegue com essa realidade. Por quê? Porque Ele quer te dar uma realidade muito melhor. Agora, tem realidade que não pode ser mudada e você está lá, malhando em ferro frio. E malhar em ferro frio, irmãos, não adianta. Por quê?
Porque você está batendo, o ferro é moldado, mas antes disso ele precisa ir para o fogo, ele precisa ficar incandescente. Ele só vai mudar o formato quando ele ficar incandescente. Quando ele esfria, não adianta ficar batendo, está perdendo seu tempo. Essa é a realidade. Então, muitas vezes a gente deixa de desfrutar dessa bênção porque a gente tem um coração orgulhoso, a gente tem um coração soberbo, a gente acha que muitas vezes a resposta de Deus é só o sim. Alô? Isso é assunto para outro sermão. Entendeu? Isso é assunto para outro sermão. Tem um sermão que eu uso aqui na igreja, né? Eu já falei na igreja, quando Deus diz não, certo? Quando Deus diz não. Alô, querido, querida, preste atenção. Tem situação que Deus não quer mudar. Entendeu? Tem situação que Deus diz assim, não. Você já entendeu isso? Tem situação que Deus diz assim, não. Pronto. E a gente fica ali insistindo, 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 porque, olha, eu já vi tanta coisa. Um dia desse a gente se senta à mesa para partir um pão e a gente compartilha coisas que eu já passei, certo? Que eu já ouvi, de coisas que foram reais, testemunhos de gente que a gente ama, que por falta de um pouquinho de discernimento passaram por situações ruins, desagradáveis, por falta de entendimento de que aquilo não podia ser mudado. Mas a pessoa disse assim, de um jeito ou de outro vai sair. E olha, estava se fazendo supostamente um algo para a glória de Deus. Mas mesmo assim, faltou aquele discernimento essencial para a pessoa dizer assim, olha, talvez seja melhor não fazer. Vou colocar um pouco nas mãos de Deus para ver o que é que Deus abençoa. Resultado, por conta da insistência, foi feito. Lá na frente, tudo que foi construído, tudo que foi feito, precisou ser desfeito. Por falta de entendimento de que aquela realidade lá atrás não era para ser mudada. E muitas vezes a gente acha que a gente só deve parar quando Deus disser sim. A gente muitas vezes se esquece que o Deus do sim é o mesmo Deus do não. O amor com que ele dá o sim é o mesmo amor com que ele dá o não, irmãos. É isso que a gente precisa entender. Nós somos difíceis, essa é a realidade. Nós somos difíceis de aceitar um não de Deus. Então, as coisas que você não pode mudar, elas, na verdade, o que Deus quer é que elas sejam trabalhadas no nosso coração e na nossa mente, porque ali está uma grande base onde a gente pode começar a trabalhar. Vou repetir. Situações em que você não pode mudar, situações que são literalmente imutáveis ali, muitas vezes Deus está querendo colocar ali um grande alicerce onde você pode começar a trabalhar. Aquilo que é imutável pode se tornar a base de um algo grande para a glória de Deus. É isso que eu quero dizer a você. Dá para entender? Vou repetir. Aquilo que é imutável, Deus está querendo mostrar a você que aquilo pode ser um grande alicerce para você começar a construir uma obra grande para a glória de Deus. Sobre o alicerce do imutável, você cresce, meu irmão, minha irmã. Dá para você entender isso? Sobre o alicerce do imutável, você cresce, e cresce muito. Sobre o alicerce do imutável, você diz assim, Senhor, está me faltando sabedoria e eu preciso de mais sabedoria. E quando a Bíblia diz que Deus dá sabedoria àquele que pede, Ele não joga na cara da gente. Meu irmão, minha irmã, peça. Peça porque Deus dá sabedoria a você. Se você está com falta de paciência, peça para você se tornar uma pessoa mais paciente. Peça para você ter um coração que aceite um pouco mais as coisas de Deus. Peça para, sabe, ali é um grande alicerce para de repente você aprender a ter um pouco mais de flexibilidade. Alô, quando eu digo a flexibilidade, eu não estou aqui falando a condescendência com o erro. Nada disso. Essa flexibilidade é aquele jogo de corpo para a vida. Para a gente entender que muitas vezes, se não está dando de um jeito, pode ser que dê de outro.
Mas se aquilo não vai mudar e você precisa trabalhar, trabalhe sobre aquilo agora de forma séria, adequada. Não precisa ser necessariamente essa... Para a gente ser flexível diante da vida, não significa que a gente precisa ser condescendente com o erro. E naturalmente a gente vai se tornar gente mais eficiente. E cristãos mais eficientes são aqueles que percebem que a graça de Deus os está permitindo dar um passo depois do outro. É aquele povo que tem a plena consciência de que tem um grande tesouro em vaso de barro e em tudo que faz dá glórias a Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, ele diz lá no verso 7 do capítulo 4, ele diz o seguinte: irmãos, nós temos esse tesouro em vaso de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Dá para entender? Tem coisas que você não pode mudar. Tem muitas coisas que você não deve mudar. E a gente precisa de um discernimento do alto para a gente perceber aonde Deus quer colocar um grande alicerce bem diante de nós. Amém? Eu quero aqui começar encerrando essa reflexão com você, dizendo a você o seguinte: nós não estamos aqui fazendo um convite para você se acomodar diante daquilo que você não pode mudar. Porque aquilo que pode mudar, amém, bom, vamos mudar. E mudar para melhor. E se mudar para melhor é bom, vamos trabalhar, louvado seja Deus por isso. Agora, se há situações, e olha, existem muitas situações, né, realidades que a gente não pode mudar, Deus não quer mudar. Pronto. Então está ali um grande alicerce. Não para você se acomodar ali, não é isso. Eu não estou aqui dizendo a você, olha meu irmão, se você não consegue, então se una, né? Se você não tem força, una-se a eles. Tem muita gente fazendo oposição. Se não pode mudar, ceda. Ninguém está dizendo isso. Coloque tudo aquilo pelo que você luta debaixo do alicerce dessa palavra aqui. Se aquilo pelo que você está lutando está debaixo da autoridade dessa palavra, a palavra é essa, meu irmão, continue. Não mudou agora, mas Deus vai dar o tempo. É verdade. Mas eu não estou dizendo a você aqui que se você está chegando à conclusão de que não dá, você deve se entregar, desistir. Se você não é capaz, pare. Não é nada disso, de jeito nenhum. Como é que a gente pode discernir entre aquilo que é imutável ou não? Eu quero te dar um toque, que talvez lhe ajude muito a perceber, porque eu quero confessar aqui para vocês que muitas vezes não é fácil. Em meio à luta a gente não se dá conta, mas presta atenção aqui. A Bíblia nos fala lá em Romanos 8, o próprio Paulo escreve aos nossos irmãos de Roma, no capítulo 8, ele diz lá no verso 28 o seguinte, ele diz assim: irmãos, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, querido, querida, presta atenção. Se você está debaixo da promessa de Deus, Deus tem promessa na sua vida. Se com os olhos da fé, depois de você ter colocado todo o seu esforço debaixo do crivo dessa palavra, e você já pode olhar para a vitória chegando, meu irmão, minha irmã, não é hora de desistir não. Tem missões que são difíceis da gente batalhar mesmo. Nós estamos lá na paróquia São Paulo, irmãos, trabalhando há 12 anos. 12 anos trabalhando de forma séria, e há 12 anos nossos joelhos estão no chão, nossa boca no pó, clamando a Deus por um lugar para a nossa pequena igreja subsistir. Que eu já estou, que eu não aguento mais. Olha, eu tenho amigos que são corretores de imóveis, pessoas extraordinárias, mas eu já não aguento mais essa vida de ter que ficar negociando
aluguel, não é brincadeira não. O mundo por aí não está fácil não. E para a igreja do Senhor, acho que muita gente tem a falsa ideia de que a igreja anda carregando saco de dinheiro nas costas. Não é a minha realidade. Pelo menos não é a nossa realidade. E a gente luta há 12 anos, passando por bocados difíceis, mas aprendendo a esperar no Senhor. E a gente, pela fé, olhou longe. Quão longe isso? Longe no dia que o Senhor permitir. E já estamos hoje vislumbrando com mais clareza um lugar. Ainda não aconteceu, mas acontecerá. A gente podia ter desistido ao longo desses anos todos, podia, mas nós não desistimos, porque o nosso propósito é bom, porque a luta é boa, combater o bom combate é bom, e a gente não vai desistir, não vamos desistir. Então, meu irmão, minha irmã, quando a gente precisa desse discernimento entre aquilo que pode mudar ou não, a palavra é essa. Se você está debaixo da graça de Deus, se você pode pelos olhos da fé enxergar a tua vitória, não é hora de desistir não. Por quê? Porque o fruto vai chegar. Não desista e dê o seu melhor. Mas se isso não acontece, talvez seja ali uma oportunidade para você ter um novo começo. Quem sabe nesse novo começo, entendendo que aquilo não pode mudar. Então enxergue aí um novo começo rolando na sua vida. E peça a Deus mais paciência, peça a Deus mais sabedoria, peça a Deus uma capacidade muito maior para você aceitar o não de Deus, para você aceitar as coisas que Deus não quer mudar ali, para você aceitar um pouco mais e ser uma pessoa, para você ter a resiliência dos sábios e a eficiência daqueles que pela vida se tornaram pessoas mais experientes do que você, que certamente poderão ser grandes conselheiros na sua vida. Amém? É isso aí. Mas não desista, nunca. Nem de mudar, quando pode ser mudado, e nem desista de construir novas edificações sobre os alicerces que Deus colocou bem diante de você. Entendeu? Sabe por quê? Porque Deus é Pai, meu irmão. E Ele está contigo. Tem uma frase que eu escrevi aqui. É uma frase do Reinhold Niebuhr, que ele diz o seguinte. Ele ora dizendo assim: Senhor, me concede a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Senhor, me concede a coragem para mudar as coisas que eu posso. E, sobretudo, a sabedoria para saber a diferença. Irmãos, nós precisamos muito de coragem para mudar as coisas que a gente pode mudar. Mas precisamos de sabedoria para saber a diferença entre aquilo que pode e aquilo que não pode ser mudado. Meu irmão, minha irmã, você é feliz por viver num mundo onde existem coisas que a gente pode mudar e não pode. Estão todas elas aí. Mas em cada momento há ali uma grande oportunidade para a gente transformar o mundo pela graça de Deus. Seja pela transformação da realidade, seja pela edificação de novas obras. Amém? E com certeza nós estaremos construindo uma vida própria e de outrem, muito melhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos. Muito obrigado, porque há coisas que a gente pode mudar e coisas que a gente não pode mudar. Hoje somente um pedido: que tu concedas a cada um de nós esse discernimento
para que a gente saiba que é hora de parar de enxugar gelo, para que a gente saiba que é hora da gente aplicar os nossos esforços de maneira mais positiva e quem sabe ali, bem diante daquilo que a gente reconhece que não pode mudar, coisas novas podem acontecer, debaixo da tua graça, do teu amor e do teu poder. Portanto, nos ajuda a enxergarmos as realidades que podem ser transformadas e os alicerces que tu colocaste bem diante de nós. É tudo que a gente te pede. E desde já, com o coração cheio de alegria, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amém.